Fala pessoal, meu nome é Danilo Ribeiro, esse é o canal Cristão Católico e no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer uma coisa um pouco diferente do que eu tenho feito nos outros vídeos. Nos outros vídeos eu tenho comentado livros que eu tenho lido, com os quais eu tenho aprendido muitas coisas, como o livro do John Henry Newman, o último vídeo que eu fiz, assista esse vídeo. O livro do Alessandro Lima, que fala sobre o cânon bíblico, e comentado livros e trocado um pouco, falado um pouco a respeito das minhas experiências agora como católico, vindo do protestantismo, das minhas descobertas, de como eu me tornei católico, e os vídeos têm girado em torno disso. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de comentar algumas palavras, algumas considerações que eu assisti num vídeo do canal Livros e Teologia, do Rafael. Rafael, um rapaz que poucos vídeos eu assisti dele, eu conheci o seu canal através da Bruna, do canal Intervalo Literário, que me mostrou alguns dos vídeos dele, e todos os vídeos que eu assisti, até mesmo dos quais ele fala a respeito da doutrina católica, eu sempre achei que ele mantém uma postura muito respeitosa quando fala da fé católica, quando fala da doutrina e das suas discordâncias, não rindo, não fazendo piada, nem nada do tipo. Contudo, ele fez um vídeo esses dias com um rapaz, uma live com um rapaz de nome Flávio, do qual ele comentou e falou neste vídeo aqui. Eu não assisti o vídeo todo, eu assisti um recorte que foi postado mesmo no próprio canal dele mesmo, do Livros e Teologia. Nesse recorte, do qual eu vou colocar o link aqui embaixo para que vocês assistam, eles falam a respeito de Maria, do dogma da Imaculada Conceição, e dedicam aí então parte desse vídeo, ou o vídeo todo, a Maria, a falar dos dogmas marianos. E esse rapaz que está participando da live, ele não tem a mesma postura, infelizmente, do Rafael. E ao falar ali de como acontece, ao mencionar uma das formas de que algum teólogo que ele leu, ele mesmo não sabe aonde, interpreta como aconteceu o milagre da perpétua virgindade de Maria, tendo Cristo nascido, e mesmo nascido do ventre de Maria, de um parto normal, Maria ter permanecido virgem. Ele zomba e ri, ele ri de forma desrespeitosa. Aquilo para mim é zombaria, aquilo é para mim desrespeitoso. Contudo, isso é extremamente comum, extremamente normal que isso aconteça. Ainda foi leve o que ele fez, ainda tem ações muito mais desrespeitosas, mas o que eu quero falar não é a respeito da postura de ninguém, nem nada disso. Só queria destacar aí que, mesmo eu falando aí comentando aí um dos vídeos aí do Rafael, do Livros e Teologia, dizer que sempre nunca vi um vídeo em que ele foi desrespeitoso, e de forma respeitosa também, como todo cristão deve ser, até mesmo quando é atacado. Eu quero fazer algumas considerações. Bom, começa esse recorte do vídeo dizendo que se admira, eu fico indignado com a questão de que muitos canais, muitas pessoas, muitos materiais dos quais ele vê na internet começam fazendo seus vídeos dizendo Salve Maria, como uma saudação, falando Salve Maria. Eu também já vi no canal do Observatório Católico, não me lembro o nome do dono do canal, que começa dizendo Salve Maria Imaculada. Bom, isso pode parecer um pouco estranho para um protestante. De fato, eu mesmo não tenho esse costume, mas contudo e entretanto, pessoas que têm uma devoção à Nossa Senhora, à Virgem Santíssima, de fato fazem uso dessas saudações. Mas isso, como mencionado no vídeo, não é, na verdade, não é como mencionado no vídeo, colocar Maria no lugar de Jesus, ou destacar mais Maria do que o próprio Jesus. De forma nenhuma isso é. Se eu faço uma abordagem neutra, por exemplo, como eu tenho feito nos meus vídeos, onde eu não digo nem a paz de Cristo, meu povo, nem nada do tipo, mas dizendo fala pessoal,
eu não estou dizendo que a saudação do fala pessoal, ou que o pessoal que está me assistindo toma o lugar de Cristo, nem nada do tipo. Mas é um costume de pessoas que têm uma devoção. E gostaria de comentar isso com um episódio que é narrado pelo Padre Paulo Ricardo, numa das suas aulas sobre São Tomás de Aquino, Introdução a São Tomás de Aquino, no seu curso que tem esse nome. Ele narra um episódio em que São Tomás tem uma experiência com Cristo, na qual Cristo fala com ele, e Cristo diz: você tem escrito coisas boas a meu respeito. E então pede que Santo Tomás peça alguma coisa para Cristo. E neste pedido de Santo Tomás pede o quê? Ele fala: eu quero a ti mesmo. Então, tudo que Santo Tomás queria, aquele homem santo, que é doutor da igreja, o santo doutor da igreja, tudo que ele pediu com aquele coração piedoso que ele tinha, cheio de Deus, cheio de desejoso por Cristo, era Cristo, e não pediu Maria, não pediu Nossa Senhora. Mas por que eu estou mencionando isso? Nas páginas originais, isso é mencionado também no curso do Padre Paulo Ricardo, nas páginas originais da Suma Teológica, em todas as páginas, Santo Tomás escreveu com a sua caligrafia: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu não sei quantas páginas tem o volume original, mas ele tem mais de 4.000 páginas o volume, se você quiser comprar ele numa das edições que eu vi, porque eu estou doido para comprar, para adquirir. Então, ele escreveu em todas as páginas Ave Maria. Mesmo ele escrevendo e tendo essa devoção a Nossa Senhora e escrevendo em todas as páginas Ave Maria, ao invés de escrever Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele, quando Cristo diz a ele que ele podia lhe pedir alguma coisa, o pedido dele revelou o que estava no seu próprio coração. O que estava no seu coração não era Maria no lugar de Cristo. Ele sabe o lugar de Maria, sabe a honra e a veneração devida a Maria, mas quando pedido a respeito de alguma coisa, ele pede por Cristo, somente por Cristo. Era Cristo que ele precisava e nada mais. Ele também, Santo Tomás, sabia da suficiência de Cristo. Contudo, mesmo assim, isso não impediu que ele escrevesse em todas as páginas da Suma Ave Maria, Ave Maria. Então, a sua opção de saudação ou tudo não quer dizer nada. Isso não quer dizer que você seja de fato um adorador de Maria. O que com certeza não é ensinado pela doutrina da Igreja Católica, no catecismo, em documento oficial nenhum, por nenhum dogma, que Maria possa ser adorada, mas sim venerada, como todos os santos são venerados, mas Maria muito mais. Então Maria muito mais, porque ela merece honra maior do que todos os outros santos. Ele também vai falar aí no seu vídeo que na Igreja Católica, poucas pessoas são devotas de Cristo mesmo, mas há muitas pessoas devotas de Maria Santíssima. Isso não faz sentido nenhum, isso não existe. Por exemplo, quando nós rezamos a Ave Maria, nós pedimos: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Poxa, ela vai rogar para alguém em nosso favor. Ela vai rogar para alguém, e quem é esse alguém? É Deus. Então, nós sabemos que até quando recorremos a Maria é para que ela recorra por nós. E os benefícios que nós conquistamos através dos pedidos e da oração a Nossa Senhora são dados por Cristo por meio e intermédio da sua intercessão. Então, todas as vezes que recorremos a Cristo, que recorremos a Nossa Senhora, Maria Santíssima, e nos entregamos, nos damos a Maria Santíssima, ela não fica com a gente. Nós sabemos disso e todo católico sabe disso. Ela nos leva a Cristo. Então, quando nós pedimos algo através da intercessão de Nossa Senhora, nós sabemos que ela intercede por nós para que Deus nos dê aquilo. Isso é extremamente comum. Poxa, estranho, por que não pede direto para Deus? É extremamente normal que pessoas cristãs até hoje, nos grupos de WhatsApp das suas igrejas, por exemplo, mandem lá as suas dificuldades, mandem lá uma mensagenzinha quando vão passar por uma cirurgia, quando estão passando por algum momento difícil, quando um familiar adoece, manda uma mensagem lá no grupo da igreja e diz:
Irmãos, orem por mim. Fulano vai passar por uma cirurgia. Orem pela minha filha que está doente. Orem por mim porque eu vou fazer vou fazer um exame um exame médico e não quero que tenha nada no exame, nada de errado, estou sentindo algumas coisas. Ore por mim. Então, quando você manda uma mensagem lá no grupo da igreja pedindo que pessoas intercedam por você, você está pedindo que pessoas intercedam e peçam diante de Deus. Então, pedir a Deus por intermédio dos irmãos, por intermédio de Maria Santíssima, não há problema algum. Isso não faz com que nós sejamos mais devotos de Maria do que de Cristo. Isso não existe. Primeiramente, a missa da qual nós participamos todos os domingos e também vários outros católicos, muitos católicos participam de missas diárias, todos os dias, ou no meio da semana também, mas toda missa, o centro da missa, a missa é dividida em duas partes: a liturgia da palavra, na qual há 3 leituras, no meio da semana são 2 leituras, no domingo são 3 leituras, não tenho certeza quantas leituras são no sábado, ou se é uma regra assim de meio de semana, no final de semana. Na minha paróquia aqui, na missa de quinta-feira, tem missa de quinta-feira, tem missa de domingo. Nas missas nós temos leituras do Antigo Testamento, o Salmo cantado, leitura do Novo Testamento, leitura do Evangelho. Então a liturgia é dividida entre a liturgia da palavra, depois a liturgia da Eucaristia. Então, a liturgia eucarística. Nessa liturgia eucarística, Cristo é totalmente centro. Nela, nós nos ajoelhamos diante da hóstia consagrada, que é o próprio corpo de Cristo, diante do corpo e do sangue de Cristo. Então, nós atentamos, colocamos nossos olhares em Cristo. Então, a missa toda, ela é bíblica, cheia de textos bíblicos, e tenho certeza que tem muito mais textos bíblicos na missa do que em muita liturgia protestante. E depois, a segunda parte, a liturgia eucarística, da qual também nós não comungamos do corpo de Maria. Nós comungamos do corpo de Cristo. Nós rezamos o Pai Nosso, nós professamos o credo apostólico, mas não há comunhão do corpo de Maria. Nós não cremos, não oferecemos o sacrifício da missa não é oferecido a Maria, mas a Cristo. Então, a Deus. Então, não tem isso, não existe isso de os católicos são mais devotos de Maria do que do próprio Jesus. O centro da missa é Jesus, é Cristo, é a palavra de Deus. Então não existe isso. Ele também vão falar sobre a questão da corredentora, porque vão citar o que o Papa disse recentemente, de que Maria é corredentora. Bom, Maria é legal que ele junta isso falando assim, algumas pessoas ainda fazendo meio de campo, parece que fazendo meio de campo, algumas pessoas dizem ou pensam que o dogma da corredenção, ou que o Maria foi tornada corredentora, e de repente, assim, vamos tornar Maria corredentora, e os dogmas católicos foram tornados, transformados, apareceram assim do nada, assim, resolveram aparecer do nada. Bom, primeiro, não dá para relacionar Maria corredentora com dogma, porque não é dogma. Não existe esse dogma no catecismo da igreja, não existe nenhum documento oficial da igreja. Enquanto isso não é dogma, pessoas e teólogos podem fazer uso deste termo ou não. Então eu posso pensar assim, não, é melhor não fazer uso do termo corredentor, do termo corredentora, porque pode atrapalhar um pouco no diálogo entre católicos e protestantes e cristãos de outras tradições, ou não, eu posso usar sim esse termo, eu acho que não tem problema nenhum com ele. Então, primeiro, não é dogma. Não dá para bater e falar assim, os católicos são idólatras porque tem Maria como corredentora. Bom, pronto, isso não é doutrina da igreja oficial, não existe um dogma que defenda que Maria é corredentora. Contudo, entretanto, quando se diz que Maria é corredentora, você precisa entender como é que ela é corredentora. Não é corredentora no mesmo sentido que Cristo é. Não é de forma nenhuma no mesmo sentido que Cristo é. Maria torna-se corredentora em outro sentido. Por exemplo,
Quando nós evangelizamos alguém, se eu evangelizo alguém, um pagão, e falo de Cristo para ele, e ele se converte e é batizado, eu participei de alguma forma da redenção dessa pessoa. Eu participei da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo na vida dessa pessoa. Contudo, o único redentor é Cristo. A redenção, no sentido de que Cristo, no sentido da redenção que Cristo faz, é única e só existe uma só. Então, Cristo é nosso único redentor em um sentido. Mas nesse sentido de participar da redenção, Maria pode sim, com certeza, ser chamada de corredentora porque ela participa de forma direta. Não é só ela evangelizou alguém, não é só ela ajudou de alguma forma. Maria foi a mulher escolhida desde a eternidade para receber Cristo no ventre, para receber o Deus encarnado no ventre. Por causa disso, foi santificada, como já disse em outros vídeos. Maria, outras coisas são santificadas na Escritura porque tiveram contato com a manifestação da presença de Deus. E o que dirá então da presença física do Deus encarnado no ventre de Maria, que a santificou certamente, e é extremamente conveniente que ela tivesse sido e foi preparada para isso desde a eternidade. Escolhida para isso desde a eternidade, para receber o Deus encarnado no ventre. Por causa disso, cremos então que ela é extremamente, que ela foi santificada por Deus e para receber o Cristo no ventre. Então Maria, ela participa da obra da redenção e da salvação da humanidade de forma muito mais direta do que qualquer outra pessoa. Ela é a pessoa pela qual Deus traz o Verbo encarnado na Terra. É através de Maria que Deus encarnou-se, que Deus se fez homem. É através de Maria que o Salvador, junto com a salvação, então, através de Maria que a salvação, nesse sentido, que ela gerou o Salvador, vem à humanidade. Então, a humanidade pôde ser salva assim. Poderia ter sido de outra forma? Lógico! Cristo poderia ter aparecido assim, bum, apareceu no mundo. Mas ele quis fazer através da Santíssima Virgem. E assim fazendo, obviamente, ela participa da salvação da humanidade de forma extremamente especial e direta. Por causa disso, Maria é chamada por alguns teólogos de corredentora. E o Papa não erra de forma nenhuma de falar isso. Ele diz também que tudo que se faz para Cristo se faz para Maria e que é diferente. E no final dizem assim: mas a adoração é só a Cristo e a veneração é só a Maria. E essa palavrinha é como se fosse a forma de fugir. O católico foge quando ele fala assim: mas você se ajoelhou diante da imagem de Maria, você ora a Maria, você faz isso para Maria, faz aquilo para Maria, você se ajoelha, você ora, você canta para Maria. Bom, se nós fazemos tudo isso e isso é adoração, isso não pode ser adoração de jeito nenhum. A diferença não está só em dizer no final, a gente não foge, não usa a veneração para fugir no final, falar, não, a gente não adora, a gente só venera, a gente faz tudo igual para Cristo, mas a gente venera. Não, porque todas essas coisas que a gente faz, e a diferença da adoração e veneração está no nosso coração, está no nosso coração. Então, a intensidade com a qual e a intenção com a qual eu faço as coisas é o que determina se aquilo é adoração ou veneração e respeito, ou honra. Se eu me ajoelho diante do meu pai, velhinho, meu pai não é tão velhinho, mas eu estou dando um exemplo, me ajoelho diante do meu pai velhinho, e beijo a mão dele, e falo para ele: pai, eu te amo demais. Isso de forma nenhuma é adoração. Isso é um respeito, uma honra ao seu pai. A diferença, por exemplo, entre eu me ajoelhar diante de um rei, por exemplo, na Escritura, tem vários exemplos de pessoas se ajoelhando diante do rei em forma de respeito, se ajoelhando diante de Davi, se ajoelhando diante de outros reis em forma de respeito. Isso é
Adoração? Não. Mas qual a intenção do coração dessas pessoas ao se ajoelharem? Respeito e honra. Ele é o meu superior, me ajoelho diante dele. Isso é adoração? De forma nenhuma. Então, qual a diferença? A diferença não está só na palavra, está na intenção do coração. E quem pode sondar o coração da pessoa para saber se aquilo é adoração ou honra? Só Deus pode. Só Deus pode. Agora, um católico instruído que sabe que só Deus deve ser adorado, um católico catequizado que sabe disso, ele faz certamente que o coração dele não tem adoração quando se ajoelha diante da Santíssima Virgem. Ou quando ora a ela. Música protestante, por exemplo, a música de Barnabé. Tem uma música que fala sobre Barnabé e fala que Barnabé é homem honrado, natural de Chipre, bababá. Essa música, eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo o link dessa música, também honra a memória de Barnabé sem adorá-lo. Isso não é adoração de forma nenhuma. Quando você canta uma música romântica para alguém, isso não é adoração de forma nenhuma. Tem como? Não. Então, todas essas coisas eu faço, por exemplo, diante de uma namorada, de uma noiva, da qual eu quero pedir em casamento. Minha namorada eu quero pedir em casamento. Já sou casado já, mas eu quero dar esse exemplo aqui. Por exemplo, tenho uma namorada, eu quero pedir em casamento. Então eu preparo tudo aquilo lá. Preparo todo o ritual, todo o momento. Pego meu violão, faço para ela uma serenata, canto para ela. No final, eu me ajoelho diante dela e com a aliança e peço ela em casamento. Eu cantei diante dela, para ela, e eu me ajoelhei diante dela. E eu posso, durante todo o meu noivado e casamento, pedir para que ela ore por mim. Então, isso faz com que eu adore? De forma nenhuma. Isso não é adoração. Por fim não, ainda tem mais algumas coisas. Ele fala sobre aqui Maria, ele vai citar então o cântico de Maria, dizendo que Maria precisou ser salva. E porque ela precisou ser salva e ser redimida, então ela pecou. Então ela é uma mulher comum que peca também. Ela pecou porque ela foi redimida. Não dá para ser redimido se você não tem pecado. Não dá para ser perdoado de alguma coisa se você não perdoado do quê? Redimido do quê? Não dá para ser redimido do quê? Então, vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica diz. Isso é a falha muito grande da maior parte dos que fazem vídeos, lives aí para falar sobre a doutrina da Igreja Católica. Dos vídeos e lives que eu vi, até agora eu não vi um camarada segurar um desse daqui na mão e falar o seguinte, Catecismo da Igreja Católica, número tal, página tal, tá escrito isso aqui, tá vendo? Idolatria? Não, isso não existe. Não, eu nunca vi até agora o protestante fazer isso aqui na internet. Mas vejam só o que o Catecismo diz a respeito da Imaculada Conceição. Ele diz: para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça, efetivamente para poder dar o assentimento livre de que sua fé ao anúncio de sua vocação era preciso e que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Então, o que vai dizer? A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo Salvador, do gênero humano, foi preservada, imune de toda a mancha do pecado original. Então, dizer que Maria é imaculada, que ela não pecou, não é contrário ao próprio canto de Maria, onde ela chama Deus de Salvador. De forma nenhuma. Ela foi salva por quem? Ela foi redimida por quem? Por Cristo, por Deus. E como é que ela fez isso? Como é que ela pode ser redimida se ela não tem pecado? Ser redimida do quê? O texto do Catecismo diz, ela foi preservada. Imagine comigo que uma mulher é atropelada por um carro. Ela se esfola toda, se machuca, quebra braço, perna, pescoço. Os médicos fazem tudo
por fim conseguem salvar a vida dessa mulher, que se tivesse sido deixada lá, morreria. Essa mulher foi salva. Mas imagine que a mulher está atravessando a rua, o carro vem com toda a força e um homem valente vê aquilo, a cena acontecendo, a mulher distraída e sai correndo em direção à mulher e então atira da estrada. E o carro passa. Vum. Ela foi salva? Foi. Ela teve hematomas dos quais ela precisou ser curada? Não. Ela precisou ser tratada, tomar remédio e tudo mais para ser curada? Não. Ela foi salva? Ela foi. Então, Maria é redimida, Maria é salva por Cristo, por Deus, de forma preventiva. Ela, antes de cair no buraco, antes de que o carro atropelasse, antes de nascer com o pecado, suja com o pecado original, contaminada com o pecado original, herdando o pecado original, ela foi salva. Então, ela foi redimida. É por preservação que ela é. Assim o é. Então, assim, poxa, pessoas que dizem isso, que usam esse tipo de argumento, é um argumento muito bobo, um argumento muito bobo mesmo, a ponto de, pô, quem usa esses argumentos? Os protestantes que estão começando a ter contato com a fé católica e começam a pensar assim, agora eu achei uma, peguei o católico. E aí ele usa esse argumento. Mas, poxa, é extremamente... É melhor que se procure primeiro uma resposta. Fala, poxa, os caras são católicos. Será que eu sou o cara que descobriu a roda? Será que eu sou o cara que descobriu o fantástico argumento que vai refutar a doutrina católica? Certamente que não. Então, vou dar uma olhada, vou ver como é que um católico responde isso primeiro, e depois eu falo uma coisa dessas. Então, isso não existe. Infelizmente, as pessoas dizem todo tipo de coisas erradas contra a fé católica, sem pesquisar, sem estudar, sem mostrar nenhum documento da Igreja Católica. Então, ele diz por fim, se você quer honrar a Maria, se esqueça de Maria e olhe para Cristo, porque Maria não pode ser porque Maria honra a Cristo, né? Maria honra a Cristo, então faça como Maria, honre a Cristo ao invés de olhar para ela. Bom, não foi isso que Santa Isabel fez quando recebeu a visita de Nossa Senhora. O que ela disse foi: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Então, Santa Isabel honrou Maria com lindas palavras ao recebê-la em sua casa. Ela honrou Maria, ela venerou Maria, então isso foi dado a Maria já antes de mim, na própria Escritura, essa honra a Maria. E Santa Isabel, Maria não exortou Santa Isabel, falou: calma, olhe para Cristo, não olhe para mim. Bendito és, é só o fruto, não eu. Mas ela disse: bendita és tu entre as mulheres. Então pense comigo, se eu gosto de desenhar mesmo, eu tenho alguns desenhos que eu gosto de fazer, de anime, de mangá, eu gosto de pintar. Então, por exemplo, se alguém pega um desenho meu, que eu fiz, e começa a elogiar esse desenho, a honrar aquele desenho, falando: nossa, esse desenho está fantástico, veja só esses traços, essa cor, essa mistura das cores, ficou muito bom. Essa honra toda, esses elogios todos ao desenho, que é uma criação minha, entre aspas, eu criei aquele desenho, eu desenhei ele, eu fiz ele. Então, a pessoa não está honrando o desenho. Ela está honrando as minhas habilidades. Ele está falando: nossa, cara, realmente, esse camarada desenha bem, o Danilo desenha muito bem. Ele pinta muito bem, veja só como ele desenha, como ele pinta. Ele é um talentoso, é um artista. Então, quando eu venero e honro a criação, os santos que Deus deu e fez, a própria Santíssima Virgem, que é criatura de Deus, a mais perfeita de todas as criaturas, quando eu dou a ela toda essa honra está sendo dada no fim das contas para Deus, que é Ele quem a criou. Quando alguém fala para mim que a minha filha é linda, eu não fico com ciúmes. Eu não fico falando: não, mas poxa, não falou nada de mim. Não, quando alguém fala que a minha filha é linda, eu sei no fundinho, eu falo: poxa, é um orgulho, cara, eu que fiz essa criança. É a cara do pai. Então é isso. Deus não fica com ciúmes quando você honra a sua mãe, quando honra a mãe dele, não, de forma nenhuma. Então,
ele diz aqui que para convencer católico basta usar a Bíblia. Você quer convencer católico? Bíblia. Não. Poxa, assista um vídeo, por favor, sobre o cânon bíblico, no qual eu comento o livro do Alessandro Lima, que está aqui nesse canal. A Bíblia é extremamente católica. A Bíblia fora da Igreja Católica não faz sentido nenhum. A Bíblia, então, você quer convencer um católico a deixar de ser católico, você usa o documento dele contra ele mesmo, a própria Bíblia. Não, impossível. Não vou me delongar nesse, porque está longo já o vídeo, está grande, mas assista o vídeo sobre o cânon bíblico e aí as respostas vai ver que não faz sentido nenhum dizer uma coisa dessa. Então, como Jesus nasceu, e aqui é a parte boba, besta do vídeo, quando o rapaz ri aqui bastante de quando ele fala da virgindade de Maria, de como aconteceu o milagre da virgindade de Maria. Poxa, não existe nenhuma fala, nenhuma forma única e oficial de se explicar como aconteceu esse milagre. É um milagre, pronto, acabou. Ninguém fica tentando explicar, por exemplo, e batendo martelo falando que é uma explicação oficial de como Jesus abriu o Mar Vermelho. Como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Deus abriu o Mar Vermelho e pronto, acabou. Algumas pessoas podem falar, Deus abriu o Mar Vermelho porque ele colocou a mão de um lado, a mão do outro. Explique do jeito que quiser, mas o milagre é milagre, pronto, acabou. E se ele quiser fazer do jeito que fez, assim como o camarada no vídeo diz que Cristo passa através de uma parida e passou através de Maria sem que Maria perdesse sua virgindade, por que não? Por que não? Então só faz sentido, isso só é cômico para quem não acredita, para quem não tem respeito nenhum pelo dogma da igreja. Dogmas marianos são desenvolvidos, de fato, os dogmas marianos são desenvolvidos. No último vídeo que eu fiz aqui sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, comentando o livro do John Henry Newman, você pode conferir também como é que as doutrinas são desenvolvidas, elas de fato são desenvolvidas. Agora, dizer para mim, não, é um desenvolvimento sim, mas é um desenvolvimento que está errado. Pô, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cristo estaria com a igreja até a consumação dos séculos. Os desenvolvimentos da igreja fundada por Cristo, que tem todas essas promessas, estão errados. São desenvolvimentos errados. E o desenvolvimento certo é aquele que apareceu depois de 1500 anos. O desenvolvimento protestante. É o desenvolvimento correto. Tem muita resposta para isso no último vídeo que eu fiz aqui. Não vale a pena nem comentar. Mas, por fim, ele acaba dizendo que não dá para ficar acrescentando nada à obra de Cristo. Não se pode acrescentar nada à obra de Cristo. Bom, Cristo, as Escrituras nos ensinam que nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Nós podemos participar dos sofrimentos de Cristo. Cristo mesmo nos diz que se nós quisermos segui-lo, nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. E ele diz também que o cálice, sabe aquele cálice do qual Jesus disse que, Pai, se possível, passe de mim? Ele disse para os seus discípulos, vocês também tomarão deste cálice. Então, nós participamos certamente dos sofrimentos de Cristo, da obra de Cristo. Nós participamos porque nós somos o corpo do cabeça que é Cristo. Então, nós participamos sim da redenção da humanidade, da salvação da humanidade. Nós participamos sim, porque nós estamos todos ligados, e isso é crer na comunhão dos santos. Isso é crer na comunhão dos santos. Nós participamos, e a Escritura nos ensina que nós participamos. A obra de Cristo é perfeita e suficiente. Eles afirmam isso como se refutasse os dogmas marianos e tudo mais. E as práticas católicas. A obra de Cristo é perfeita e suficiente. Com certeza, com certeza. E quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos participando da obra de Cristo. Nós participamos com Ele. Então Cristo não faz assim, eu vou lá, eu morro e vocês ficam tudo tranquilinho aí, que aí todo mundo vai para o céu e vocês não precisam fazer mais nada. Não é assim. Cristo morre por nós, sofre por nós, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Mas Ele também, ao tomar sua cruz, Ele também nos diz, tome a sua cruz e siga-me. Ele também nos diz que nós tomaríamos do cálice que Ele tomou. Então, o cristianismo, a fé cristã, ela é participativa. Nós participamos do sacrifício de Cristo, nós participamos dos méritos
dos santos e tudo mais. Nós participamos, não existe cristianismo não participativo em que Cristo faz tudo e a gente só fica sentado no sofá assistindo Netflix e pronto, tá salvo. Nós participamos através da nossa santidade, através da nossa ida à missa, através das nossas obras de caridade. Nós participamos de tudo. Cristo fez por tudo isso, mas não nos ausenta, não exclui nosso dever de também fazer. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. A gente também tem que continuar cumprindo os seus mandamentos. Então, é só isso que eu queria comentar esse vídeo. Infelizmente ele ficou mais longo do que eu imaginei que fosse ficar. Agradeço o Rafael também por sempre manter a postura respeitosa. E o que eu digo é o seguinte, poxa, todos os que se aventurarem, os que de fato se sentem à vontade para criticar a doutrina católica, tentem fazer isso usando documentos da igreja, com o catecismo da igreja na mão. Pegue lá, abra lá e leia, e mostre textos contraditórios, versículos, ensinamentos antibíblicos. Tente fazer isso, tá certo? Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus.